Bom dia mais uma vez. Então vamos lá para o nosso encontro número 9. Vamos falar do Ishvara e do Om. Basicamente fechar aqui a questão do Ishvara, aproveitando o encontro passado, mas também uma revisãozinha para deixar o conteúdo redondinho para quem assistir esse vídeo e para quem está aqui presente comigo. Vocês me desculpem que eu estou com um pouquinho de sono, o sono não foi completo, mas a gente vai tentar, na medida do possível, superar essas dificuldades. Aí, essa imagenzinha da capa eu já aproveito para falar que eu aproveitei lá do meu amigo Renato, do trabalho dele, da coleção, da exposição que ele fez com o acervo Cerqueira Leite, e aí eu já quis aproveitar para trazer um peixinho. Vai ter um monte. Hoje vai ter peixe de sobra. Espero não deixar ninguém com fome. Como eu sou vegetariano, esse assunto não me dá fome. Mas talvez alguém fique. Vamos lá. Então aproveitei para falar hoje dos ancestrais, trazer essa imagenzinha aí desse peixe. A gente vai falar desse mito lá na frente, né? Esse aí seria o Manu com os outros Urshis, os outros ancestrais mitológicos da humanidade. Então, aproveitei para trazer essa imagem, né? Essa frase está na Kena Upanishad e na Isha Upanishad. Ela aparece 2 vezes na Isha Upanishad, que é uma Upanishad bem curtinha, muito curtinha mesmo, são poucos versos, acho que não chega a 20 versos, e ela aparece 2 vezes. Né? Assim ouvimos dos sábios ancestrais que nos fizeram ver. Hoje vai aparecer nos sutras a palavra Purvesha, antigo, ancestral, e Dhira não vai aparecer, mas é uma palavra muito comum para designar a pessoa firme. Dhira significa literalmente firme, mas é um dos termos usados para sábio, né? Kavi, poeta, né? Então é um termo que também poderia caber muito bem aqui. Hoje nós vamos falar aqui do Ishvara, que está lá nos sutras de 23 a 29, e eu vou passar rapidinho, pelo menos para dar o contexto, né, para a Nina, que está aqui assistindo, para ela entender do que a gente está falando, né? Precisa explicar o Sampradinhata, senão fica um pouco perdido o assunto. Aí mais uma imagenzinha dessa história, desse mito engraçado, é interessante. Então, só para contextualizar, a gente vai falar do Ishvara e terminar falando do Om, como o Om aparece nos sutras, né? E estamos nesse ponto do texto, só para explicar. A gente definiu o yoga lá atrás, falamos das expressões da mente, explicamos a questão da disciplina e do desapego, e entramos na questão do Sampradinhata, que eu já vou explicar, que é esse conhecimento intenso, fazer um breve resumo sobre ele, e um dos tipos de Sampradinhata é o Ishvara Pranidhana, que é o que eu vou falar agora. O próximo assunto da semana que vem são os limitadores, ou obstáculos, né? Mais ou menos o termo é próximo. Isso a gente vai explicar com o tempo. Então, hoje a gente vai fazer um breve panorama do Ishvara, né? Mais um pouquinho do contexto. Vou explicar o Ishvara pelo mito do Matsya, o peixe, esse mito que abre a Shatapatha Brahmana, e tentar explicar. Eu tive esse insight esses dias e pensei, bom, acho que talvez seja um bom caminho. Eu contava com a participação do Ives hoje, não deu certo, eu estive com o Ives esses dias, então eu imaginei que ele pudesse estar mais descansado hoje. Ele voltou ontem de viagem para BH, ele esteve 2 dias aqui em Juiz de Fora, e aí ele voltou para BH e pelo jeito a viagem não foi muito tranquila, porque ele ficou muito cansado, ele não conseguiu aparecer. Mas eu vou deixar gravado e aí depois eu vou pedir para ele assistir para ver se, quem sabe, eu ajudo um pouco ele. Como ele tem uma tendênciazinha assim para o budismo, talvez essa explicação que eu vou trazer ajude a esclarecer a questão. Então, qual o ponto de vista do yoga para falar do Ishvara? E aí a gente fecha com o Ishvara como conceito filosófico. São 25, 26, 27, 28. São 4 sutras. Dos 6, são 4 sutras. Então é uma parte muito bonita. São 2 parzinhos de sutras muito bonitos. Desses 25, 26, 27. São 2 pares de sutras, né, realmente.
que basicamente explica porque ele é o mestre dos antigos, é uma expressão que os sutras utilizam. E aí eu finalizo mostrando o OM, tanto nos sutras quanto nesses 3 textos. A Luciana já está cansada de saber que a Mandukya Upanishad explica o OM, mas eu também vou mostrar isso na Bhagavad Gita e na Katha Upanishad. Essa é a minha ideia. E aí vocês fiquem à vontade para me interromper em qualquer ponto ou voltar em qualquer sutra, desde o primeiro sutra, não tem problema nenhum. A gente está lendo junto. E eu sou um tagarela, então vocês têm que me interromper mesmo, tá? Fiquem à vontade para me interromper, não tem problema nenhum. Então, pegando lá do Sutra 23, o Sutra 23 ele explica o Ishvara Pranidhana, que seria alguma coisa como entrega ao Ishvara, a gente vai explicar direitinho, como um tipo de Sampradinhata. O Sampradinhata ele é um conhecimento intenso, é uma percepção intensa, uma intuição ou uma experiência que produz uma forte sensação de clareza no indivíduo que passa por essa experiência e como essa experiência, que é uma experiência intensa, ela indica a proximidade do Samadhi, que a gente já vem conversando há algum tempo. Também, qualquer coisa, é só me interromper e me perguntar um pouco melhor sobre isso. Tá? Lembrando que o Samadhi não é o objetivo do yoga, o objetivo do yoga é o Kaivalya, é um isolamento de um processo cognitivo, de um processo de percepção. Isso é um assunto lá para o final dos sutras, mas só adiantando que esse não é um isolamento de ficar dentro de uma caverna ou e parar num mosteiro, não é nada disso. Esse seria o objetivo, esse é o objetivo do yoga, o Kaivalya. O Samadhi ele é uma condição, uma pré-condição para a prática do yoga, certo? Então, o capítulo 1 inteiro descreve essa pré-condição, como é que ela se estabelece, como é que esse hábito se estabelece. O Samadhi tem que ser estabelecido como um hábito. É uma situação de integração, de estruturação, e essa estruturação também a gente vai ver um pouquinho, rever de novo hoje um pouquinho, mas estabelecendo essa estruturação, o yoga se viabiliza. Sem ela, sem o Samadhi, o yoga não se viabiliza. A ideia é essa. O yoga aqui, estamos falando do yoga de Patanjali, certo? O Sutra 24 vai falar do Ishvara como parte do Purusha. Oi, Luciana. Posso só interromper rapidamente? Claro, por favor. Só para não ficar essa dúvida em mim, o Samadhi é uma pré-condição para a prática do yogin, né? do praticante. Seria isso? Sim, mas você deve estar pensando numa oposição com alguma coisa. É isso. O yoga é o seu yoga. Não existe yoga que está fora de você. Isso é uma boa pergunta. Porque yoga, entendeu? A yoga no caso, é a prática, né? Que eu até vi um pouquinho mais aqui para frente, né? Que é o ajustamento da ação, da prática, né? Que vem a ser o Kriya Yoga. Então, é só para porque eu sempre fico, eu estou trocando um pouco esses termos, né? Yogin, o yoga a prática, né? E o yogin é o praticante. Então, seria a pré-condição para a prática do yogin. Não existe, essa distinção ela não existe, mas deixa eu te explicar por que ela não existe. O yogin é quem faz yoga, ou yogini, no caso, se for no feminino, yogin se for no masculino. Você pode falar yogi mesmo, no português, a gente aportuguesou para yogi, né? Yogi, não importa. O yoga, ele é individual, não existe yoga coletivo. Isso é uma impressão que a gente tem, talvez, das escolas de yoga, das práticas de yoga coletivas, né? Você vai fazer aula de yoga, então eu mesmo faço yoga 2, 3 vezes na semana, quando eu posso, né? Mas o yoga, ele é uma prática de educação da mente, especialmente, ainda mais falando do yoga de Patanjali. O yoga ele é uma autoeducação da mente. Existe uma certa fluidez nessa conversa, por exemplo, se você está muito interessado num assunto
E essa é uma experiência que eu passei particularmente, por exemplo, as aulas do Carlos sempre me tranquilizavam muito. Às vezes assistia uma aula dele e me dizia, nossa, eu saía da aula no estado de graça. A gente passa por essas experiências, mas não deixa de ser uma experiência cognitiva, pessoal, individual, que você tem. Mesmo que seja ouvindo uma outra pessoa falar de yoga, por exemplo, se você não aproveita aquilo, quem não aproveitou foi você. A experiência é sua. Ou quem aproveitou foi você, né? Então, às vezes, você está numa sala de aula, um exemplo bobo, mas se você está numa sala de aula ali, numa aula de matemática, e você é a única que entendeu o conteúdo, e está todo mundo perdido, a experiência foi sua. Você teve um bom aprendizado. Então, a gente acaba confundindo um pouco os conceitos por causa disso, porque é uma prática, o yoga ele é uma prática cognitiva, em certa medida, então se dá às vezes quando você está aprendendo alguma coisa, os sutras produzem esse movimento de propósito, faz parte do modelo de educação do yoga, o aprendizado do conteúdo do yoga é uma prática de yoga, é um pouco confuso nesse sentido. Percebe? A gente está falando dos sutras, mas a tendência do sutra, por exemplo, é evitar dualidade, resolver conflitos, simplificar conceito, dar precisão no que a gente está falando, é uma prática cognitiva, de tentar fazer a mente funcionar bem. Tanto é que a palavra que se usa desde o Ayurveda, isso lá atrás, lá no Ayurveda, mais de 3.000 anos, 4.000 anos atrás, pelo menos, o Yajurveda é de 4.000 anos, é muito mais, até a gente pode chutar aí muito mais, 6.000 anos atrás, cada verso do Ayurveda é chamado de mantra, e mantra significa algo que faz pensar, no sentido de fazer pensar bem, fazer pensar melhor, clarear as ideias, fazer a mente pensar bem, funcionar direito. É isso que significa, manas é mente, né? Então mantra, como um yantra, uma ferramenta, então é um modo de pensar melhor. O yoga tem essa finalidade, fazer você pensar direito. É claro que a gente vai associar, quer dizer, mas e agora? Eu posso fazer uma prática de yoga com o corpo? Né? Isso é uma tendência posterior, lá do século XII em diante, tá? Ou seja, uns 800 anos para cá, a gente criou uma prática de yoga que inclui o corpo na história. O corpo também faz parte da prática. E o Sakudanor confundiu isso um pouco mais, deixando a coisa quase só física. E hoje em dia você vai na academia e ninguém te fala nada de mente. No máximo ali um Om no final, um Namastê, faz a Shavasana para todo mundo ficar bem tranquilo no finalzinho. Mas quase ninguém fala de nada da mente, do que está acontecendo na mente. Enfim, voltando. Sim. Eu dei uma baita volta, mas... Não, em casa um olhar bem atento, sim, foi o que eu te falei semana passada, por isso que muita gente olha para yoga com uma coisa assim de doidão, entende? Pois é, gente hippie, então, gente maluca. Então, uma coisa que é para te dar uma saúde mesmo, um equilíbrio mesmo, isso, que está relacionado aí com essas partes psíquicas, é uma alta psicologia mesmo, né, um autoconhecimento mesmo, esse conteúdo do aprendizado. Então, por hoje ter essas escolas aí, né, se faz tanto curso aí sem aprofundamento, aí vai caindo. Voltar na definição, a gente até esclarecer isso. Vou dar um exemplo. O David Frawley, ele vai dizer que o yoga e a medicina ayurvédica deviam andar juntos. É uma opinião dele, eu acho uma opinião relevante, uma boa opinião, não uma opinião ruim. Mas eu incluiria nisso aí também, sei lá, estudar matemática, estudar música. Que é a vida do indiano médio, ou de um indiano assim, com um pouquinho mais de estado, um indiano que tem um pouco mais de acesso, ele vai estudar as coisas desse jeito. Ele não vai parar, ninguém vai virar para ele e falar, olha, agora você vai fazer yoga. A vida dele inclui isso, ele aprende um pouco de música, ele aprende um pouco de matemática, é o que a gente chama de pessoa renascentista, né? Essas diversas possibilidades, as diversas faculdades da vida, né? Você aprende um pouquinho de cada coisa. O yoga para o indiano entra como uma espécie de uma disciplina, é como se fosse uma coisa, é a base estrutural desses outros anushasana, tá? Então, mas vamos voltar na definição,
para isso ficar bem claro, o yoga é o recolhimento dos meios de expressão da mente. Então, é uma prática da mente. Você ajusta a sua mente, não ajusta a mente dos outros, né? Então, pode ter uma sala cheia de gente, o yoga é seu. Cada um está fazendo o seu. Então, não faz muita diferença falar do yoga ou falar do yogin, certo? Quando eu estou falando do yoga, você tem que pensar no seu yoga. O yoga ele é um pouco egocêntrico nesse sentido, e isso até causa um certo estranhamento. Por exemplo, no mundo budista, os budistas têm uma certa aversão ao modelo original do yoga por causa disso. Desde isso, tá? As duas escolas, a religião e o budista, e a escola filosófica do yoga, eles nasceram quase juntos. É muito difícil precisar qual nasceu primeiro. Bem difícil mesmo. É muito próximo. Mais ou menos no século VI antes da nossa era. Juntos, ali, coladinhos. Então, não dá para saber qual nasceu antes. E o budismo, ele é todo coletivo, ele é tudo feito em conjunto, então a prática é coletiva, a meditação é coletiva, todo mundo senta para meditar junto, e é estranho uma pessoa meditar sozinha, eles não gostam muito dessas coisas, dessa ideia de exclusividade, né? O yoga faz o contrário, ele vai dizer que você tem que faça a sua prática, não fique esperando os outros fazerem por você ou fazer junto com você. Ele é um pouco exclusivista nesse sentido, né? E é nesse contexto aí que eles se esbarram, e para a gente que não é de lá, né, tem essa dificuldade de pegar isso aí, sabe? Leva um tempo. Aí você entra numa escola budista, você tem uma visão. Você entra numa escola Vaishnava, né? Você começa a estudar o Sankhya, você percebe de uma outra forma, porque todas duas são subjetivas, né? Mas essa parece que ela é mais ainda, te leva a um aprofundamento maior, porque isso aqui já é uma pré-condição. O que é uma pré-condição? Explica para mim. A gente a prática do estudo que a gente está fazendo. Então, o importante, o Sutra, ele é um modelo de educação. Então, você tem que conhecer a ideia, pelo menos, do yoga é essa. Você tem que conhecer o Sutra. Não adianta você achar que a pessoa vai te orientar na sua prática. E você se apodera do conteúdo e faz a sua prática, a sua meditação, sim. O que você vai fazer com isso? Mais concisa. Oi? Mais concisa. E tem a ver com a lógica do abandono, que vai aparecer na Gita, por exemplo, certo? E a minha preocupação é passar os instrumentos para que você seja feliz. Se eu faço a minha parte, eu não adianta esperar que você... Não adianta eu ficar contando com o resultado, entendeu? Fazer acompanhamento. Essa não é a ideia do yoga, né? O yoga originalmente tem essa postura. Eu te dou as ferramentas que eu puder, mas eu abro mão do resultado, porque senão eu que vou sofrer, eu que vou ficar sofrendo na outra ponta, fazendo avaliação, né? Fazendo acompanhamento, vendo se dá falta para a pessoa não apareceu, falta, tira ponto, dá nota baixa. Eu é que vou sofrer na história se eu ficar fazendo isso, né? Esse modelo coletivo, né, a gente o pessoal, o yoga é muito crítico com isso. Com essa coisa muito coletiva. Se é coletivo, não é de ninguém. Aquilo que é de todo mundo não é de ninguém. Meio nessa base. Eu entendi. A ferramenta ela é única. E a apreensão disso ela é realmente individual, é muito subjetiva. Exato. A consequência disso é um processo muito individual. Exato. Maravilha. Bom, então, vamos lá. A gente vai... Acho que... Vamos lá. Acho que agora eu já fiz aqui a divisão do que é o panorama. Deixa eu só trocar de volta na janela, porque eu aproveitei para olhar para vocês. Aí. Então, esse é o primeiro sutra sobre o Shvara. Deixa eu só dar uma olhadinha no horário. Como eu estava rapidamente explicando, né, depois se vocês puderem retomem os conteúdos anteriores, né, os encontros anteriores,
O Sampradinhata é um conhecimento intenso, uma experiência intensa, uma intuição que te permite perceber que você está produzindo, está se aproximando dessa estruturação, que os três eus, a gente vai repassar isso lá no finalzinho, mas o corpo, a mente e o coração se estruturaram, se alinharam. Então, com esse e para saber que você está produzindo esse alinhamento, o Sampradinhata é um caminho. Então, ele mostra 4 tipos de Sampradinhata. A gente explicou isso na semana passada, depois vale a pena recordar. Os 4 tipos de Sampradinhata. Esse é o 4º tipo de Sampradinhata, esse é o último. Então, são 4. O primeiro é um modelo racional de Sampradinhata. Eu vou rapidamente passar, não tem importância, mas acho importante. Então, o primeiro é o que a gente chama de um modelo racional. Você procura observar se você está em si, né? Então, utilizando o Ananda, que é uma espécie de... é o termo que a gente traduz vulgarmente sim, por felicidade. Então, se você valoriza consegue perceber que você está valorizando sua identidade, que é o asmita, e está se sentindo confortável na sua situação presente, então se sente com Ananda, aí é possível, a partir de práticas mentais racionais, produzir essa experiência que é o Sampradinhata, que é uma experiência intensa. Esse é o primeiro. O segundo Sampradinhata é a experiência da ausência. A gente já falou disso algumas vezes lá desde o começo, né? Falando, por exemplo, do ator, ou eu aqui tentando explicar o conteúdo e abrindo mão das minhas opiniões pessoais e percebendo que mesmo assim eu existo, a minha identidade permanece, o meu modo de ser permanece mesmo quando eu abro mão dessa egoidade, desse modo particular de ser. Né? Então, essa é a experiência da ausência. O juiz, quando encarna as leis, etc. Depois, no 19, a gente vai falar da experiência da ausência mais forte, mais intensa, que seria, por exemplo, da pessoa que medita, e o exemplo que o Patanjali vai usar é da pessoa que perdeu o corpo, né? Ou da pessoa que deixou de ter um corpo. Ele continua existindo mesmo sem um corpo. É uma forma enigmática de falar das coisas. No Sutra 20, ele vai falar de um Sampradinhata, que é a reminiscência, é lembrar das coisas antigas que você passou e que foram corretas, foram boas, você percebeu que tudo se encaixou naquele momento passado, então é a reminiscência como uma forma de produzir o Sampradinhata. E, finalmente, esse Sampradinhata, pulando aí 2 sutras, mas esse é o Sampradinhata que se obtém através do Ishvara Pranidhana. E aí o Ishvara Pranidhana seria traduzível mais ou menos como entrega ao Senhor interior. Mas assim, como assim entrega, né? Entrega a quem? É uma expressão... A gente já conversou sobre o Ishvara um pouco, mas vou tentar fazer uma leitura rápida sobre o conceito. No Sutra 24, o Patanjali informa que o Ishvara é um aspecto do Purusha. O Purusha é o homem cósmico, o homem o ser de que todos nós fazemos parte. Porque o yoga ele se aproxima, ou ele vive paralelo ao Sankhya. Ele se apoiou no Sankhya para construir alguns dos seus conceitos, mas ele é independente também do Sankhya. Mas nesse ponto, ele aprendeu com o Sankhya, ele aproveitou conceitos do Sankhya e que construiu uma ideia desse ser cósmico, que não é um modelo teísta. O ser cósmico ele não é uma divindade. Purusha, ele é todos os seres, todas as consciências, todos os seres juntos. Então, tudo aquilo que tem alguma expressão de consciência faz parte do Purusha. Então, grosso modo, por exemplo, todos os seres humanos, todos os animais, até todas as plantas, né? Todos esses seres que demonstram ser, eles fazem parte desse ser cósmico. Então, não é um Deus, é diferente,
É uma ideia diferente que vai aparecer lá no Rigveda, no Mandala 10, no hino 90. O Purusha, ele aparece, essa figura cósmica sacrificada para que as criaturas venham a existir. Então é como se ele fosse cortado em pedacinhos pelos deuses, a história é mais ou menos assim, e aí cada pedacinho corresponde a uma dessas consciências. É uma imagem do espírito. E o espírito, para o pensamento do Sankhya, é um só. Por trás de todo o universo só existe um único eu. Todos nós somos um único eu. Não, e esse único eu ele se multiplica em muitos, em infinitos. E cada um desses eus aparece, ele se manifesta através dos seres. Ele se projeta em cada um desses seres e a sua percepção, o seu olhar é o que ele oferece, é o que ele expande sobre esses seres, é o que ele projeta sobre os seres, é o olhar. Então, aquilo que nós temos para dizer eu é o Purusha. O Purusha significa pessoa, Purusha significa pessoa. Então, é o fundo da consciência, é o fundo do nosso ser, é o ponto mais abstrato, mais sutil de nós, que nos permite dizer eu. É uma força de dentro para fora que nos faz dizer eu. E essa é a noção do Purusha. Esse eu, no final das contas, é um eu só. Então, e ele não se deixa, e aí vem o próximo sutra, né? Ele não se deixa. Opa, eu não lembrava que eu tinha deixado esses slides aqui. Isso aqui é muito útil para explicar o que eu estou falando. Mas eu vou primeiro voltar lá no finalzinho, depois eu volto para cá. Ele não é afetado pelo repositório dos resultados das ações. Em suma, né? Porque a gente já tinha explicado isso antes. As ações não interferem, não afetam o Purusha, porque ele é abstrato, ele é espírito, ele é movimento. Então ele não é afetado pelo mundo concreto. Então ele não é afetado pelas ações dos indivíduos. Por isso ele permite, né, o Ishvara Pranidhana, o recolhimento nesse eu de cada um, né? Você vai se recolher no seu eu, como eu posso dizer, eu vou me recolher no meu eu. Esse recolhimento te coloca numa situação privilegiada, em que você não é afetada ou afetado pelos estímulos externos, pela realidade exterior. Por mais que ela nos agrida, nos perturbe, nós somos soberanos na nossa interioridade. Tudo que acontece dentro de nós depende de nós. E essa afirmação dessa força, essa soberania do interior, é um dos pontos fortes do yoga, porque manifestar essa soberania depende da gente, depende de um esforço nosso de assegurar essa soberania, de colocar para fora aquilo que não pertence a gente, aquilo que não deveria pertencer desde o início. E por isso a gente precisa do conceito, né, eu não vou saber falar de outra maneira agora, mas a gente pode construir outra expressão depois. Eu vou falar de Brahma mais para frente, mas o termo que a tradição sânscrita acabou utilizando para isso é Shiva. Shiva significa benigno. Então, se o mundo exterior ele é neutro, então a gente está sujeito a todo tipo de acidente, de malefício, de violência no mundo exterior, esse mundo é chamado genericamente de Brahma. No mundo interior ele é benigno para a gente. O nosso corpo, a nossa estrutura, ela está sempre o tempo todo trabalhando a nosso favor. Aquilo que está dentro de nós e que não trabalha a nosso favor não faz parte da gente. Tem que ser purificado, posto para fora, removido. Então, uma ideia ruim, uma ideia que às vezes uma ideia nefasta que a gente permitiu que penetrasse pela nossa consciência e se alojasse na nossa mente, ela tem que ser extirpada, tem que ser posta para fora. Essa é a ideia da purificação. A purificação a gente vai ver mais para frente. Mas então agora eu vou aproveitar que eu coloquei os sutras, coloquei esse slide aqui para explicar isso. O pensamento Sankhya, ele parte da pessoa para o mundo e não do mundo para a pessoa.
né? Só eu deixei esses slides aqui para dar justamente esse contexto. A criação toda, o universo todo nasce do indivíduo, de cada indivíduo. A ideia é essa, de uma pessoa cósmica que primeiro pôs consciência, e dessa consciência se originou vida, e dessa vida se originou o universo, né? Somos todos os criadores do universo. A ideia é essa. Todos em conjunto somos criadores do universo. Ele inverte a lógica criacionista, por exemplo, do pensamento científico. E aí, para explicar mais um pouquinho do Purusha, eu trouxe esse trechinho do prefácio do Carlos, do texto que ele escreveu, do livro que ele escreveu, que chama Uttama Purusha, justamente falando da meditação, mas a partir do pensamento do Purusha. Então ele vai dizer que o Purusha tem uma semântica pendular. O Purusha é ao mesmo tempo um homem cósmico, a pessoa verbal da gramática, porque a gente fala, Pratyama Purusha é a primeira pessoa, né? Madhyama Purusha é a pessoa média, que seria o você, né? O tu, o você. E a terceira pessoa, que é o chamado Uttama Purusha, de forma honorífica, de forma polida, né? Ele é chamado de pessoa suprema, que é o outro, é a terceira pessoa do singular, seria a terceira pessoa do singular. Esse seria o Uttama Purusha. Então ele é uma pessoa da gramática. E ao mesmo tempo ele é o si mesmo que habita cada coração. Então é o Atma. Que aqui, no caso, nós estamos falando como Ishvara, ou seja, o senhor da vontade, o comandante. É o termo que se utiliza para general, para comandante. É o Ishvara. Então, feita essa digressão, a gente explicando esse contexto, vamos para a explicação, essa última explicação que eu vou dar do Ishvara, aproximando desse mito do Matsya, do peixe, que é um mito que aparece na Shatapatha Brahmana. Então, mais uma vez, eu vou tentar explicar por que o Ishvara Pranidhana, essa entrega ao Senhor interior, faz sentido, né? Eu coloquei aqui embaixo o Matsyasana, que é a postura, e por acaso, raramente eu falo de asana, né? E raramente eu vou falar mesmo de asana nessa nossa conversa, porque é um outro assunto. Mas se é para colocar um asana, esse é um asana que eu acho divertido. Ele tem a forma do peixe, né? O corpo parece um peixe. Então, quando se faz o Matsyasana, faz sentido lembrar desse mito que eu vou explicar agora. Essa é a ideia, né? Pelo menos a gente está dando um conteúdo mítico para uma prática que é física, que é corporal. Então é o trechinho da Brahmana, curtinho, são só 2 slides aqui, são 2 versos, não vai contar a história inteira, mas é uma história muito bonitinha e que ajuda a entender um pouquinho melhor o Ishvara por um novo ponto de vista. A gente já explicou o Ishvara de outra maneira nos sutras na semana passada, e agora eu trouxe essa versão da história que é uma versão anterior, é uma versão ainda de uma Brahmana, ela é anterior às Upanishadas. E eu acho que ela pode ajudar a gente a entender melhor o conceito. Vamos lá. Então, se diz assim, né? De manhã, eles trouxeram água a Manu, e enquanto ele se lavava, Manu aqui é visto como um Prajapati, como um patriarca, um rei, né? E um peixe apareceu em suas mãos. O peixinho, né, disse: proteja-me e eu te salvarei. Mas do que você vai me salvar? Perguntou Manu. O peixe respondeu: um dilúvio vai virar e destruirá todas as criaturas. Eu te salvarei desse dilúvio. E como eu devo te proteger? Perguntou Manu. O peixe disse: enquanto a gente é pequeno, né, a gente está sujeito a muitos perigos. Um peixe devora o outro. Então, primeiro, me coloca num pote. Quando eu crescer demais, você me coloca numa vala. E quando eu crescer mais ainda, você me leva para o oceano, onde eu já estarei seguro. Então, o Manu fez aquilo, ele colocou o peixinho no pote. Em pouco tempo ele cresceu muito, ele disse: bom, agora o pote está apertado para mim, me leva para a vala. E aí o Manu cavou uma vala e colocou ele lá. Ele cresceu a ponto de precisar ficar numa vala. Aí o Manu cavou a vala e colocou ele lá. Logo depois ele cresceu ainda mais, e aí ele disse: me leva para o oceano, porque eu não consigo mais viver aqui. Acho que uma boa tradução seria um rio aqui, né? Um lago, uma lagoazinha,
a gente tem essas coisas, né? Um tanque, né? Eu não tinha pensado nessa possibilidade. Me leve para o oceano, porque eu não consigo mais viver aqui. Então, o Manu levou o peixe, que já não era mais um peixinho, já era um peixão, né? Para o oceano. E o peixe disse, logo o dilúvio virá, faça um barco e me siga. Quando o dilúvio vier, entra no barco e eu te salvarei. Então, é a versão indiana do Noé, é um mito muito antigo e muito parecido com o mito que a gente conhece pela versão da Bíblia, mas a versão da Bíblia também é uma cópia. Não sei dizer qual é a versão mais antiga, mas existem fortes evidências de que o mito ele é da região ali do Oriente Médio. Agora me fugiu os textos mais antigos desse mito são em cuneiforme. Depois vocês me perguntam de novo e eu dou a ficha completa. O autor mais interessante para falar disso é o Irving Finkel, que é um estudioso, um curador do Museu Britânico, muito divertido. Ele chegou a fazer uma arca em tamanho real do modelo lá da região da Mesopotâmia. Então, eu acredito que está em assírio os textos mais antigos sobre esse mito. Mas é uma versão diferente, tem várias diferenças, inclusive doutrinárias, muito importantes. Mas eu quis trazer esse mito por uma razão peculiar, porque a leitura indiana desse mito é muito, muito importante. Por que ela foi escolhida e colocada nesse lugar da história? A Shatapatha Brahmana abre a história toda, digamos assim, da criação da humanidade com esse mito, faz questão de abrir com esse mito. Então, Manu é considerado o pai da humanidade, né? E as leis de Manu são muito importantes ainda. A gente não pode ignorar todo o aspecto problemático dessa questão, mas que a gente pode entrar num outro momento, porque as pessoas reacionárias na Índia gostam de se utilizar do texto do Manusmriti, que a gente chama, são os textos relacionados a Manu, para defender certas práticas reacionárias, certas práticas preconceituosas, mas essa é uma outra questão. Então, vamos falar do lado bom da história, tá certo? Por enquanto. Então, antes de eu entrar nessa questão, vou resumir por que esse mito é interessante. A ideia do Ishvara faz muito sentido em todas as Upanishads, se vai dizer dessa maneira, que é uma experiência muito sutil, é uma experiência muito, muito fraca na vida da pessoa. Quanto mais difícil a vida da pessoa, quanto menos a pessoa recebeu desde a infância uma valorização da sua identidade, mais fraca é a percepção do Ishvara. Então, a ponto de culturas inteiras, né, e até religiões inteiras negarem a existência dessa vontade interior. A gente tem hoje autores, como por exemplo o Sapolsky, Robert Sapolsky, que negam até a ideia da vontade própria, do livre-arbítrio, né? Eu estou me lembrando do termo em inglês, free will, mas é livre-arbítrio. Então, se considera a ciência hoje em dia considera que nós somos máquinas químicas. Então, até, digamos, por exemplo, é um argumento absolutamente tautológico, mas eu fazer a escolha por me interessar por culturas, por religião ou por filosofia, já é uma coisa predeterminada geneticamente, em alguma medida. Ou se não foi determinado geneticamente, foi determinado pelo meio, fatores que me pressionaram nessa direção a partir de uma certa questão de ambiente. Então, se eu já tinha uma predisposição genética, mais alguns fatores socioambientais me colocaram nessa situação. Então, não existe vontade. Não existe vontade própria, não existe livre-arbítrio. Esse é o pensamento da ciência de hoje. O Sapolsky é um dos grandes ideólogos desse pensamento. E ele é muito bom, ele argumenta muito bem as suas teses, as suas opiniões. Mas também é inegável,
esse é o ponto difícil de debater, mas é um ponto importante de debater, que nós agimos em função das nossas decisões. Muitas vezes as nossas decisões, pode ser que as nossas decisões sejam completamente condicionadas, isso é mais difícil de discutir, isso vira uma conversa de maluco. Eu tomo uma decisão, um condicionamento que já existia, mas no final das contas eu tomo uma decisão, e eu tomo decisões em situações extremas. Eu posso decidir por agir bem ou agir mal numa situação e depois me lembrar se eu agir bem ou agir mal. Então, nós temos um fator de decisão, nós temos poder de decisão, nós temos capacidade de decisão. E o yoga prega que você deve lutar com todas as suas forças para que a sua capacidade de decisão seja cada vez maior, que você seja soberana, se não no mundo, na sua vida exterior, mas pelo menos na sua vida interior, que a sua vida interior seja uma vida soberana, que você seja o rei do seu mundo interior, pelo menos, ou rainha da sua vida interior. E essa é a questão. Então, o peixinho aqui, ele vai crescendo. Se você alimenta o peixinho e cuida do peixinho, ele vai crescendo. Ele depois ele se revela ser, pelo menos na Shatapatha Brahmana, ele se revela ser Brahma. A história depois é abraçada pela cultura Vaishnava, pelos seguidores de Vishnu, e se torna uma das encarnações de Vishnu. Matsya se torna uma das encarnações de Vishnu, né? Então o peixinho cresce, e mesmo na cultura Vaishnava, dos devotos de Vishnu, se diz que Vishnu vive no coração de todas as criaturas, que é o que vai dizer, por exemplo, a Shvetashvatara Upanishad. Ele está em todos, vive em todos, na caverna do coração, que é um lugarzinho bem pequenininho, do tamanho de um polegar. Essa é a expressão do Purusha, né? Se diz que o Purusha, ele tem o tamanho de um polegar, né? O Angusta Purusha, do tamanho de um polegar. Então ele é pequenininho, ele vive escondido, e a mente cria uma dificuldade muito grande para a gente perceber o Purusha, ou perceber o Ishvara, que é um aspecto do Purusha. Então é preciso procurar essa vontade sutil, esse elemento sutil, que é a nossa vontade de alimentar esse fogo interior, esse peixe interior, para que ele cresça e vire tão grande quanto uma baleia, né? Um ser mitológico capaz de levar a nossa vida, dar direção para a nossa vida, impedir que nós sejamos levados pelo dilúvio, né? Então essa é a imagem. Eu queria explicar um detalhe importante para diferenciar o pensamento do yoga, por exemplo, do budismo. Vou usar o budismo aqui como bode expiatório, né? Como o cachorro morto. É péssima expressão, mas vocês entendem o que eu estou falando, que não tem nenhum budista aqui para se defender. Mas não é uma crítica, é justamente uma diferenciação de pontos de vista. A preocupação, e eu vou usar vou usar palavrões, mas vocês me perdoem porque esses palavrões com o tempo eles ficam mais fáceis. A preocupação do yoga não é uma preocupação ontológica. Eu não estou preocupado com a natureza da realidade, necessariamente. Eu posso até defender aqui uma postura essencialista, é a postura do yoga, é a postura do Sankhya, a postura essencialista, que é firmar a posição em dizer que existe o ser, existe algo que não é material, existe espírito, tá? Mas eu não preciso necessariamente firmar a posição, eu não precisaria firmar a posição, não precisaria dizer que existe o ser, poderia dizer que tudo é fenômeno, tudo é movimento, e mesmo assim o yoga funciona, porque a construção do pensamento do yoga se dá pela percepção, e não tem preocupação ontológica. Eu não preciso defender que existe, por exemplo, que existe o ser, que existe uma origem, para defender que existe consciência, ou que existe percepção. Porque, no final das contas, eu percebo as coisas, e eu descrevo como eu percebo as coisas. Então, para usar um exemplo clássico, que eu tenho visto recentemente, quando falamos da evidência, nós dizemos que a evidência é dividida em 3 partes, que é a evidência direta, a inferência e o testemunho. A evidência direta
é autoexplicativa, né? Qualquer coisa que eu percebo diretamente é uma percepção direta. Então, essa é a evidência. O pramana se constitui de evidência direta. A inferência é quando eu faço um cálculo, quando eu chego a um raciocínio por etapas e chego em alguma conclusão. Então, eu posso aprender, fazer conta de matemática, por exemplo, para chegar numa conclusão. E isso é inferência. Uma avaliação é uma inferência. Agora, existe um terceiro modo de perceber as coisas, que é o testemunho. E ele é muito importante do ponto de vista da percepção, e ele não faz parte da lógica, por exemplo, dos fundamentos do budismo, porque o budismo é ontológico, o budismo se preocupa com a estrutura da realidade. Então ele vai dizer, não, só existem duas formas de percepção objetiva, que é a evidência, a percepção direta e a inferência. Ele exclui o testemunho, porque o testemunho ele é pouco confiável, vamos dizer assim. Mas quando eu percebo as coisas no mundo, eu não tenho sempre a percepção direta. Eu acredito, por exemplo, na lei da gravitação universal, eu acredito quando alguém me fala de um vírus que pode atacar minha família ou a minha saúde, eu não sou biólogo para saber se o vírus existe. Eu acredito na explicação que eu tive no ensino médio, né? Eu me procuro me informar, mas a minha informação é sempre limitada em algum sentido, em algum campo. Nós somos ilimitados. Então eu preciso do testemunho dos outros. Eu preciso confiar que o testemunho ele é suficiente. Então, eu não estou preocupado com a veracidade absoluta do testemunho, mas a minha percepção é de que o testemunho constrói o mundo junto com as outras coisas. Alguém me dizer, por exemplo, que a galáxia de Andrômeda, daqui a 500 milhões de anos, vai se chocar com a minha galáxia. Eu não fiz as contas, mas para mim parece um dado factível. Né? Eu posso dar inúmeros exemplos aqui de coisas que nós não sabemos de fato, nós apenas acreditamos na palavra dos outros. Né? Então, é uma forma de evidência, pode não ser uma forma de evidência tão confiável quanto as outras, mas é uma forma de evidência. Por quê? Porque a preocupação do yoga é fenomenológica, é como as coisas chegam para mim, não é ontológica. Eu não estou tentando definir a natureza da realidade, ou do ser, ou da verdade, etc. A minha preocupação é viver bem, é ter uma saúde mental, é ter sanidade, é ter felicidade. A busca do yoga é a felicidade, não é a verdade. A verdade ela faz parte da busca, ser autêntico, buscar a verdade, mas ela não é o modo, né? Não adianta querer pôr o carro na frente dos bois. Algum nível de ilusão a gente sempre vai ter na vida. E isso tem que fazer parte da vida. Se você não se contenta com isso, você vai estar sempre sofrendo com isso também. É uma consideração um pouco filosófica demais, né? Mas eu queria aproveitar para deixar registrado. Então, agora vamos chegar na parte mais divertida dessa nossa explicação. Eu acho que vai dar tempo bonitinho. Eu só estou vendo aqui porque eu tenho que buscar a Gislara hoje. Bom, vamos lá. Então, essa é a parte mais interessante da explicação. Espero que vocês tenham conseguido, que eu tenha ajudado a chegar aqui. Qualquer coisa a gente volta, tá? É só falar, a gente para em qualquer sutra, não tem problema. Mas eu espero que essa seja a cereja da conversa de hoje. Esses dois sutras dizem assim, que o Ishvara, ele repousa ligado ao Ishvara, a semente de todo conhecimento possível. E depois ele vai dizer no 26, é verdadeiramente o mestre dos antigos, pois não está limitado pelo tempo. Então eu vou explicar os dois sutras um por um, dá para tirar muita coisa desses dois sutras, e são dois sutras que eu acho extremamente bonitos, especialmente bonitos. Então vamos lá. No Sutra 1.25, ele vai dizer que o Ishvara é a semente de todo conhecimento possível. Por quê? Essa é uma boa pergunta. Não sei se fez sentido desde o momento que a gente estava falando sobre o Purusha, por que ele é a semente de todo conhecimento possível. Para mim não é óbvio. Eu sempre tive uma visão meio mística desse assunto,
Hoje eu consigo entender melhor por quê. Que ele é a semente de todo conhecimento possível. Vamos lá. Se o Purusha é a pessoa, a pessoa por trás de todos nós, ou no fundo da nossa existência, da nossa consciência, o Purusha, o Ishvara é um aspecto do Purusha, certo? Então ele é a nossa percepção particularizada, é a nossa existência particularizada, é o eu particular do indivíduo que percebe as coisas. E o que acontece com o fenômeno da percepção, ou durante a vida, quando a gente está vivendo, é que a gente se apega a, a impressões, não só a coisas, mas a gente transforma essas coisas em objetos da nossa consciência, objetos da nossa mente. Então, eu transformo esse fone de ouvido num objeto da minha mente. Eu lembro do fone de ouvido, eu esqueço o fone de ouvido, eu quero usar esse fone de ouvido, porque ele dura mais que o outro que eu tenho, esse aqui dura mais, esse aqui eu sei que dura horas, então eu preciso dele. Se eu perco esse fone de ouvido, eu vou ficar triste, eu sofro com isso. E como o outro fone de ouvido eu já lavei, eu botei ele dentro da máquina, ele foi parar, foi lavado e nunca mais funcionou, eu só tenho esse. Então eu quero comprar outro. Então eu crio um núcleo dentro de mim, inconscientemente, involuntariamente, eu crio um núcleo de desejo que fica me dizendo, compra outro fone de ouvido. Será que você não tem dinheiro para comprar o fone de ouvido? Compra o fone de ouvido agora. Então esse núcleo de consciência fica gravitando em torno do meu eu, por assim dizer, do núcleo mais do ponto central, do núcleo de fato da minha consciência. Eu vou ver se eu estou tentando me lembrar dos slides que eu coloquei, mas acho que o slide seguinte vai ajudar nessa conversa. É isso mesmo. Então existe esse ponto afastado, distante, que é o Ishvara, como aspecto do Purusha. Esse aspecto mais distante, mais afastado do nosso eu, que é sutil, que é muito sutil, ele é o nosso verdadeiro eu. Ele é nossa verdadeira expressão. Ele tá justamente próximo ao ser, já que eu estava falando disso um pouco lá atrás, né? Nesse ponto, vou usar essa expressão, é a forma mais fácil de explicar. Ele é o que existe, porque tudo veio dele, né? Tudo o que existe é o Purusha. Não existe nada além do Purusha. Então ele é o ser. E tudo que está fora desse ser não existe. Essas outras impressões, por exemplo, esse núcleo que eu estava brincando aqui, dizendo, compra um fone de ouvido novo, vai lá e compra uma caixinha nova. Por que você vai ficar com um fone só? Compre dois, esse fone é bom. Então esse núcleo fica me pentelhando, fica me incomodando, e ele não faz parte do meu ser de fato, do meu eu de verdade. Então ele fica turvando a minha percepção das coisas. Se a Gislar me falando aqui que ela quer, né, que ela precisa, que ela quer comer, que ela está com fome, ela está na aula dela lá e me dizendo que ela está com fome, enfim, que o café, a xícara de café, diversas coisas ficam puxando a minha atenção para fora. Diversas coisas que eu percebo, a conta que eu tenho que pagar, ou a pessoa que eu tenho que falar no telefone, e isso atrapalha o meu processo de percepção. A explicação que o Carlos vai dar, uma explicação um pouco mais precisa desse fenômeno, é de que a gente vai criando também memórias que vão tomando lugar, elas vão ficando, ocupando, preenchendo, poluindo a nossa relação com o nosso eu, a nossa identidade verdadeira. Então, por exemplo, quando a gente conversa com uma pessoa e aquela pessoa naquele dia estava de mau humor, e aí a gente cria uma impressão ruim daquela pessoa, e no dia que a gente encontra de novo com essa pessoa, em vez da gente ter uma relação direta, ter uma experiência direta, às vezes aquela pessoa estava de mau humor só naquele dia, e em vez da gente ter uma experiência direta com aquela pessoa, não, a gente se deixa contaminar por uma coisa que talvez fosse passageira, por uma impressão que a gente teve num dia específico. Então, a explicação
mais fácil para dar sobre isso é que a mente ela acaba tomando a frente, tomando decisões por conta própria, sem levar em consideração esse núcleo, esse eu, que é esse Atma, esse si mesmo. Então a ideia do yoga com o recolhimento dos meios de expressão da mente, é purificar a mente e esvaziar a mente, enfraquecer esses núcleos exteriores e recolher para aquelas memórias que são verdadeiras, que são memórias não perturbadas, memórias que nos dão fundamento, que nos dão sustentação para sermos quem nós somos, e não para essas memórias perturbadas que nos desviam de nós mesmos, de quem nós realmente somos. Então, eu fiz 3 quadros aqui, 2 quadros e esse olho de Horus no fundo, né? E esse quadro do meio aqui é a mente. O mundo exterior é esse quadro maior, que tem um olho, que o olho também faz parte do mundo, né? E essa vela produzindo luz no olho, né? E essa vela, ela vai produzir uma impressão na gente. Se a percepção ela é pura, ou ela é muito cristalina, ela realmente ela chega no eu, e ela produz uma memória mítica, uma memória profunda, uma memória que não se deixa perder, não se deixa atrapalhar por aquilo que é acidental nas coisas. Ela guarda o que é essencial nas coisas do mundo e não se deixa dispersar pelas bobagens que a gente acaba se vinculando do mundo concreto ou desses objetos que a gente guarda no nosso mundo interior. Então, a ideia do yoga é uma purificação da mente, uma educação da mente para que ela permita esse livre trânsito dessas impressões. Então, que exista uma percepção direta que saia do mundo exterior, das coisas, dos objetos do mundo exterior, até o nosso interior. Aí eu repito uma coisa também que o Carlos fala, que sempre me faz entender isso com clareza, e a gente vai ver isso com muito mais clareza no segundo capítulo, quer dizer que nós temos 2 núcleos, ou melhor dizendo, 2 focos. Toda percepção ela tem 2 focos. Um foco é no objeto exterior, e o outro foco é no nosso eu. Essa é uma explicação heterodoxa, ela não está em nenhum texto todos esses textos que eu adoro trazer para citar, mas é uma explicação muito clara e faz muito sentido com a literatura de Patanjali. E dá para perceber que ela é sutil, mas ela tá no texto. Dá para perceber ela no texto de Patanjali. Quando ele vai explicar o dharana e tal, dharana, né? Aí dá para perceber isso, mas é uma construção. Só deixando bem claro que isso é uma construção nossa, né? De hoje, que a gente, lendo o texto, consegue entender que é isso que ele quer dizer. Então, são 2 focos. Um foco no eu e um foco no objeto. E esse foco no eu é o que nos dá coerência. Se a gente esquece quem nós somos, se a gente se deixa levar por outras pessoas, por estímulos externos, por opiniões alheias, pela sociedade, e ignoramos a nossa própria vontade, nosso próprio eu, quem nós realmente somos, se nós deixamos de lado quem nós realmente somos, esse foco interno ele é apagado, ele fica fraco. Se a gente não alimenta ele fica cada vez mais fraco. Ele nunca desaparece, ele está sempre lá. Mas a gente precisa alimentar esse foco interno, proteger esse foco interno, né, esse peixinho interior, para que ele ganhe presença, para que ele ganhe força. Então, eu resolvi trazer um pouco aqui da explicação que o Carlos deu ao longo dos anos. Essa minha imagem meio assustadora não é o modelo dele. O modelo dele é bem mais bonitinho, mas é o que eu consegui produzir no tempo que eu tinha. Então, eu vou retomar o slide anterior só para a gente fechar esse conceito. Então, Oi, Luciana. Então, esse peixinho, esse vir a ser é o Shivara. Isso.
É o Shivara, tá vendo? Esse encontro, esse caminho, entende? Esse caminho tem muito a ver com essa busca, né? Isso que nós estamos estudando é o chamado interior. Isso. Né? E esses dois focos, eles brigam pela atenção da mente. Os dois focos são simultâneos. Os dois focos são... Eles disputam. E eles disputam a atenção da mente. E a mente não consegue trazer essas ações, né? Essas vertes, não consegue, no caso, filtrá-las corretamente. Então, mas deixa eu ver se eu só explicar um pouquinho melhor o que eu falei. Os dois focos é uma condição natural e é uma condição correta. Sim. Os dois focos simultâneos, tá? Então, você, por exemplo, esse é um bom exemplo. Se eu leio um livro, mas eu leio esse livro e mantenho a minha percepção desse livro a partir da minha identidade, certo? A minha leitura, ela tem... Não existe leitura isenta, por exemplo, certo? Tudo que eu faço na vida, eu faço a partir da minha identidade. Ela tem um colorido próprio. Essa é uma expressão que vai aparecer nos sutras mais para frente. É como se cada um de nós fôssemos feitos de uma pedra diferente. Cada um tem a sua cor própria. Então eu manifesto, mesmo na percepção, tanto na ação quanto na percepção, esse meu colorido sobre as coisas. Ou mesmo na minha percepção, eu percebo as coisas através de um prisma, através de uma lente. Então levar em consideração a nossa individualidade na vida faz parte do processo. Isso não é perturbação. A perturbação é quando você não leva em consideração a sua própria identidade para perceber as coisas. Quando você tenta se adaptar à visão dos outros, por exemplo. Uhum. É importante fazer o exercício, é importante esse exercício. Me colocar no lugar dos outros é importante, mas eu não posso querer substituir a pessoa, querer ser outra pessoa. Eu não posso querer ser a outra pessoa. Eu tenho que ser eu mesmo. O exercício é importante, mas não a substituição. Entendeu? Por exemplo, eu não posso querer ser o Elvis Presley. Usamos um exemplo bem clichê, mas então, voltando nos focos, né? Quando você, por exemplo, escuta, sei lá, Maria Bethânia. A gente faz essas coisas, né? Eu tô lá ouvindo Maria Bethânia, eu começo a querer cantar como a Maria Bethânia. Eu nunca vou conseguir cantar como ela, certo? Tô brincando aqui com a ideia de você querer ser outra pessoa, né? Querer experimentar, viver como se fosse outra pessoa. Então, isso pode criar um núcleo paralelo, que não é o seu centro. Um núcleo falso. É mais ou menos nesse sentido a explicação. Então, o problema não são os dois focos, o foco externo e o foco interno. O foco externo é o foco que te permite enxergar o mundo. O foco interno é o que permite você viver o mundo com coerência. Mas esse foco interno tem que ser o foco correto. Então, por exemplo, se eu crio, por exemplo, um apego à ideia de... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu não tivesse me decidido, eu me sinto muito, muito feliz sendo vegetariano. Vou dar esse exemplo, é só um exemplo. Se eu tivesse me deixado dissuadir de ser vegetariano, eu estaria infeliz com isso. Eu teria substituído uma escolha pessoal, que é uma escolha radical, para muita gente é uma escolha radical, mas é uma escolha verdadeira para mim. Então, se eu tivesse sido, sei lá, vegetariano, se eu aceitasse comer frango, ou até ser vegano. No meu caso, por exemplo, o veganismo não funcionou muito bem para mim. Ele funciona assim, 3/4. Nunca funcionou 100%. Para mim, não estou falando do pensamento, da ética vegana, mas como modo de vida não encaixa, não dá certo. É muito difícil para mim, não funciona bem para mim. Não é a minha identidade.
É a identidade de muita gente, eu respeito essas pessoas. Mas para mim é uma forçação de barra. Para minha pessoa é uma forçação de barra. Então eu tenho que me ajustar a mim mesmo, e não aos outros. Então a imagem é essa, são núcleos, isso vai ficar muito mais claro no 4º capítulo, tá? São vários núcleos, Patanjali descreve dessa maneira, como se fossem centenas de chitams, centenas de mentes. É como se a mente fosse um grande parlamento. Então, todos esses deputados falando ao mesmo tempo, né, esses legisladores tentando legislar em causa própria ao mesmo tempo, um dizendo, você precisa pagar essa conta, o outro dizendo, melhor não pagar porque você vai ficar sem dinheiro, o outro dizendo, você precisa comprar não sei o quê, o outro dizendo, melhor guardar o dinheiro. Então, estão todos legislando em causa própria, mas nenhum deles é o eu, nenhum deles é o verdadeiro eu. Que isso vai ficar claro lá no 4º capítulo, que o verdadeiro eu, ele cala os demais. Ele é o único que tem essa capacidade de silenciar os outros núcleos, os núcleos falsos da mente, as chitams falsas, né? E aí isso a gente chama de ekagrata, que é o foco o foco único. Isso vai aparecer mais cedo. Daqui a pouco a gente já chega no ekagrata. Será que você conseguiu pegar o que eu quis dizer? Que existe um modo de percepção saudável que tem 2 focos. Sim. Até porque até para pegar isso aí corretamente, se a gente não se a gente não na verdade esmiuçar bem no dia seguinte, você fazer essa meditação, né? Fazer essa introspecção é complicado, porque são coisas que estão dentro da gente, mas que a gente não percebe. Para você perceber corretamente, você tem que entender aquilo ali. Tem que refletir sobre, entende? Eu venho refletindo esses dias. Maravilha. Isso é a melhor coisa. Refletindo para poder pegar, porque é uma literatura muito intensa. E não é uma coisa óbvia, tá? Não tá, inclusive nos sutras não é uma coisa óbvia. É muito inconsciente, a gente precisa realmente porque são, como se diz, é igual uma cebola que você vai descascando, né? Essas camadas, elas são perceptíveis com o tempo. Isso, e é uma evolução conceitual também. Para te dizer a verdade, o Patanjali ele construiu o conceito do Samyama, que é a meditação com 3 elementos, ali mais ou menos no século VI a.C. O conceito ele já tinha quase 1.500 anos no mínimo. E mesmo Patanjali inovou quando ele colocou os 3 elementos juntos. A gente vai chegar a isso, é lá a conversa do 2º capítulo para o 4º capítulo, tá? Aparece no 2º e no 4º, que é o Dharana, Dhyana e Samadhi. Mas o conceito do Dhi já tinha 1.500 anos, e para ele era um conceito que ele inovou. Ele aproveitou o conceito do Dhi e aproveitou os 3 termos, porque os 3 termos significam meditação, tá? Então, assim, não é um assunto óbvio. Para a maioria das pessoas, se você perguntar para qualquer pessoa do mundo do yoga, estou te falando, especialista, ele não vai explicar isso direito. Muita gente não entende isso direito. Eu sou muito grato por conseguir entender isso, porque o dharana já significa meditação, né? Dharana é basicamente foco. O dhyana significa meditação, que é o mais utilizado, o termo mais utilizado para meditação é dhyana. Você vai achar, por exemplo, nos textos budistas, é o que quase todo mundo consegue entender, quase todo mundo que lê literatura sânscrita consegue entender, e as outras demais, né, Pali, Telugu, etc. E Samadhi é interpretado como êxtase. Ou seja, uma confusão completa. Tá tudo errado. Tô brincando, né? Samadhi realmente não é êxtase, isso tá errado. Agora, entendendo que o Samadhi é uma estruturação do indivíduo, e aí entendendo que as outras 2 formas de meditação são, de fato, formas de meditação, Dharana é concentração, e Dhyana
meditação por um longo tempo, eu vou explicar isso melhor no segundo capítulo, gente, calma, é só uma prévia, assim. Os 3 conceitos juntos formam o samyama, que é meditação. E aí você precisa dos 2 focos. Você precisa do foco externo e do foco interno para fazer o samyama. Então, é uma coisa que o Patanjali desenvolveu, é uma inovação a partir de termos antigos, ele construiu, ele fez uma construção de todos os termos que existiam na época, e não fica óbvio nem em Patanjali que existem os 2 focos. Então, isso que a gente está falando aqui é a cereja do bolo, e vocês vão, né, leva um tempo para entender. Calma, não se preocupem com isso, tá bom? Só te dando assim, para você, quero dizer assim que 90% do pessoal do yoga não entende o que a gente está falando, tá? Isso é um privilégio quando a gente entende, quando a gente começa a entender, tá bom? O importante aqui, o que eu estou querendo frisar aqui, é que existe esse núcleo, e esse núcleo não é Deus, super importante, Ishvara não é Deus, ele é um aspecto do Purusha, que é a visão do Sankhya, que vai dizer que todos os indivíduos juntos formam um eu só, certo? Isso não é uma visão teísta, que você não tem como ficar louvando você mesmo, certo? Então não é uma visão teísta, não é uma visão religiosa. Se isso ficou claro, já tá bom, a gente já pode ir em frente, tá? Eu só estava adiantando um pouquinho a questão. Agora, por que voltando agora sim, vamos lá, por que repousa no Ishvara a semente de todo conhecimento possível? Eu vou tentar explicar. E não é simples. Agora é fácil. Agora que eu dei toda essa conversa toda, se vocês não dormiram até aqui, vai ficar tranquilo. Porque a percepção ela surge do Ishvara. Se tiver alguma coisa no meio do caminho, se tiver uma nuvem no meio do caminho, se tiver uma ideia perturbando a consciência, um objeto, uma ideia, um apego, a percepção não é direta e o conhecimento não brota. O termo que é usado no sânscrito é spotaha, que é explosão. Então existe uma explosão da percepção, uma explosão do conhecimento. Então é preciso que haja esse canal direto do eu para o objeto. Se esse canal ele é direto, se esse canal ele está limpo, ele não está poluído, o conhecimento acontece. Então, é aquilo que eu tinha falado algumas vezes, não sei se você lembra de ter falado isso, mas a gente fica, quando a nossa curiosidade está funcionando, quando a gente fica curioso e está aprendendo, percebe, nossa, eu aprendi isso, e existe um progresso no nosso aprendizado, mesmo que seja muito gradual, muito lento, se existe um progresso, isso demonstra uma conexão, está funcionando. O processo de cognição está funcionando. A gente não está vivendo um dia após o outro só como máquina, só como engrenagem, só como, enfim, de forma orgânica só, né? De forma mecanicista, mecânica. A gente está vivendo de fato, né? Então, por isso que o Sampradinhata é importante, porque ele dá essa percepção de, nossa, eu aprendi alguma coisa, eu entendi alguma coisa. Então, é a semente de todo conhecimento possível, porque é preciso que o Ishvara esteja na ponta do conhecimento para que o conhecimento aconteça. É uma coisa muito boba, né? Agora, explicando desse jeito. Você precisa ter, para você ter cognição, você precisa ter o cognoscente. Você precisa ter o percebedor, né, que a gente chama de Dashta, lá no início do texto, para que aconteça a percepção. É só isso. E aí ele vai dizer que o Ishvara é o verdadeiro mestre dos antigos. Por quê? Porque no Sankhya, todos os indivíduos são um indivíduo só. Todos os eus são um eu só. Todos nós formamos um eu só. Todos somos todos um. Então, existe é como se houvesse uma transmissão, como se houvesse uma passagem. O Carlos diz desse jeito, e é a expressão, o seu eu é o eu dos seus pais, que é o eu dos pais dos seus pais, é o mesmo eu, é o mesmo coração. O coração ele é transmitido de geração em geração até os tempos de Manu, já que a gente trouxe a história de Manu aqui. Então, somos todos o mesmo ser. Então, é uma transmissão orgânica. A cultura ela se transmite de várias maneiras, inclusive pelo corpo, inclusive
pelo sangue, pelos genes, pela cultura. Então, todas essas... de certa maneira, o pensamento indiano faz o curto-circuito disso tudo. Ele fala, olha, a gente é biológico, a gente é social, a gente é cultural, e tudo isso é uma transmissão só. Então, na meditação, já que você estava falando disso, né? Quando você faz uma meditação e você inclui os seus antepassados na meditação, a meditação nata faz isso, ela inclui os antepassados, coloca uma direção espacial para os antepassados, que é digamos assim, ao lado do ombro direito. Esse lado aqui que é o lado sul, é o lado dos antepassados, né? Dos antepassados dos antepassados. Essa é a lógica da meditação nata. Então, se eu coloco os antepassados e eu estou no meio desse ponto de transmissão, desse caminho, dessa cultura, e ela se prolonga para o futuro, seria o braço esquerdo. Então, eu só faço parte de uma cadeia, né? Tudo passa por mim, como se eu fazendo parte de uma cadeia. Então, o mestre é o mesmo. E os termos são lindíssimos também no original, né? Sapurvesham api guru kale navacheda. Kale navacheda, kale significa tempo. Kale navacheda, a navacheda significa sem interrupção, sem corte. Então é o tempo sem corte. Kale navacheda. E ele, guru, é o termo que ele usa, ele diz guru, é o guru. O guru significa pesado, né? É aquele que dá gravidade. Então, uma forma de entender isso é que o Ishvara, ele dá gravidade para toda a humanidade. Ele é aquele que dá o ponto de gravidade. A gente fala disso no Ocidente, por exemplo, como moralidade. Quando a gente sente que existe uma força moral num grupo ou num indivíduo, atitude. Então, o que direciona a humanidade naquela direção? Porque a gente está fazendo tudo errado. A sociedade, o mundo de modo geral, né, a humanidade de modo geral faz muita coisa errada, várias direções. E mesmo assim a gente sente uma direção, tem uma força, tem uma gravidade numa direção. A gente diz que é boa, a gente identifica para onde que é o bem, qual é o caminho certo. A gente sabe, tem uma intuição muito forte do que seria o caminho do bem. E com o tempo essas coisas vão se resolvendo muito gradualmente, muito gradativamente, né? A gente tem tido mudanças muito fortes, recentes, e a gente tem abandonado práticas horrorosas do passado, muito gradualmente também, né? Como a gente falou, a escravidão, o racismo, a opressão de todos os tipos. E a gente sabe que isso é bom. Ninguém precisa explicar para a gente que é bom. As pessoas se esforçam para explicar por que as coisas são boas, né? Gastam páginas e páginas e páginas de tratados de filosofia, de direitos humanos, para explicar que é bom, mas é tão evidente que é bom quando você coloca o bem no lugar certo, que é luminoso, né, quando a gente percebe. Eu tenho um autor que eu gosto muito, que é o Yoas, o Hans Yoas, e aí ele levanta todas as justificativas para explicar por que os direitos humanos são bons. E ele fala que todas elas são ruins, as explicações são péssimas, nenhuma funciona, mas a gente sabe que os direitos humanos são bons. E ponto. Não precisa de explicação nenhuma. Ninguém quer voltar atrás da Carta das Nações Unidas, de 1948. Ninguém quer mudar. A carta está ótima, é aquilo ali. Assim como a Revolução Francesa, né, que, enfim, foi um banho de sangue, mas estabeleceu as primeiras constituições. Ninguém quer voltar para trás daquilo. Voltar para trás daquilo é retrocesso. A gente sabe disso, é fácil. Não é difícil, né, nesse sentido. Assim como a gente tem voltado a falar agora dos direitos da terra, dos direitos das gerações futuras, da importância de considerar até a vitalidade de um rio como sagrada e tal. Não são coisas que são evidentes. E às vezes a gente tem dificuldade de fazer o óbvio, de fazer o essencial. Então, vou parar por aqui do discurso ideológico, mas... Essas filosofias que saem através disso depois, em vez assim, de dar o caminho, elas acabam criando contradição, né? Porque elas vendem muito, né? E o óbvio se torna uma coisa assim distorcida para muitas pessoas, porque elas, como se diz, as legislações ganham em cima disso aí, isso vira uma máquina também de vender,
e as pessoas ficam conectadas. Mas faz parte do nosso progresso lento e gradual como sociedade. Agora, é interessante identificar que o guru é o mesmo. A expressão que o Patanjali está dizendo é isso, em termos diretos é isso. É o mesmo, o peso é o mesmo, aquilo dentro da gente, aquilo tem uma gravidade, e é a mesma gravidade em todos, porque é o mesmo em todos, essa é a ideia. O Ishvara é o guru de todos. É perfeito, é difícil encontrar até palavras. Depois que você percebe isso, né, essa condição, né, que ela é perfeita, né, ela está aí, ela existe, né, tem que fazer um esforço. Mas ela precisa ser descoberta, é isso. E é isso. Fazer um esforço, como se diz, não vai cair dos céus também, tudo é um esforço que se faz. É uma conexão muito grande, Dimas, e assim, isso dá uma sensação tão boa, tão assim, como se diz, de contentamento tão grande com o estudo, né? De agradecimento, de contentamento mesmo, né? É isso aí. Bom, agora eu vou fechar, faltam só 2 sutras. Sim. Deixa eu voltar aqui bom, já passei por isso. Então, agora os 2 sutras finais, e a gente começa a falar de alguma coisa que parece o yoga, né? Do yoga que a gente ouve falar. Ele vai dizer, o Patanjali vai dizer que o pranava é a sua expressão do Ishvara. O pranava é o Om, né? É um dos nomes dele, o nome dele é pranava. É o som feito a partir do prana, né? Do sopro. Então, a sílaba mística Om é a sua expressão, a expressão do Ishvara. E recitá-lo é fazer surgir o seu sentido, né, na mente do recitador. Então, uma forma de ler isso é que quando você faz o Om, você produz na sua mente o sentido do Ishvara. Agora, por quê? Né? Para isso eu vou precisar de outros textos, porque isso é uma explicação contextual, né? Ela parece vazia, parece arbitrária, mas ela tem uma força cultural evidente e que a gente consegue alcançar. Então eu vou usar rapidamente três explicações por causa do horário, inclusive, eu vou usar 3 textos, um deles vocês já tiveram algum contato, mas também se não tiveram não tem problema. Primeiro a Mandukya Upanishad. A Mandukya Upanishad ela vai dizer que nós temos 3 eus, e a união desses 3 eus produz uma estruturação, né? Na Mandukya, eu já mandei esse texto para vocês, mas vocês podem me pedir. Vai dizer, vai comparar cada um desses eus a uma sílaba. E então fica assim, o nome do eu do corpo é Vaishvanara. Vaishvanara é um dos nomes do fogo no Ayurveda, né? Vaishvanara significa aquele que está em todos, aquele que permeia todos, ele está em todos. É o fogo da vida, ele está em todo mundo. Todos nós respiramos, somos chamados de pranani, aqueles que respiram. Então, nós temos o calor da digestão, nós temos a visão, nós percebemos o mundo, né? Mesmo que a pessoa não tenha visão, ela tem outros sentidos, algum dos sentidos ela pode ter, né? Então, ela é chamada de Vaishvanara, aquele que tem um fogo. Esse é o eu do corpo, essa é a percepção exterior da gente. E é associado à sílaba A. O Taijassaha, que é o brilhante, o metálico, é o eu da mente. Ele é associado à letra U. É o orgulhoso, né? É associado a Taijassaha é o orgulhoso, brilhante, metálico. Então eu coloquei uma nuvenzinha ali para representar, né? Até para fazer a representação dos 3 mundos, né? O eu do corpo está no mundo da Terra, o eu da mente está no reino da atmosfera, e o som dele é o U. E tem o terceiro eu, que é o coração. Esse eu do coração é o Prajna, que é eu coloquei ali um olho de Horus mais uma vez, eu adoro esse símbolo. Então, e ele é representado pela sílaba Ma, só que a sílaba Ma é emudecida, então ela vira né? Eu coloquei a sílaba Ma ali sem emudecer,
E aí, juntando as três, né, o A mais o U vira O. E o O mais o vira OM, né? O Ma vira uma nasalização. Vira esse pontinho em cima do OM aqui. Esse pontinhozinho é o Então, OM. E é chamado de o quarto. Turiya é o quarto. Ele é diferente dos três anteriores, ele não é nenhum dos três anteriores, ele é um estado novo, que é diferente dos outros três eus. Então, esse é o estado do Turiya, o quarto. Essa integração dos três eus é o Samadhi, não deixa de ser o Samadhi, e é o Om. Então, por isso, o Om é uma forma de expressar, ou de entender, de ter o sentido na mente do Ishvara. Essa é a explicação da Mandukya Upanishad. O que diz a Gita? A Gita vai se referir a essa expressão também. Ela vai dizer Brahma Supremo é o imperecível. O termo usado aqui é Paramam, para Supremo. Né? Imperecível, Aksharam, que significa sílaba. Aksharam é indestrutível, e é a palavra que se utiliza para sílaba. O espírito do si mesmo se diz que é a natureza própria de cada um. A fonte originadora da natureza própria de cada criatura é identificada com a ação ritual, porque a gente identifica a ação de cada um pela ação, né, pelo movimento. E o termo utilizado é karma, que é a ação com vistas a um resultado. A natureza dos elementos é a natureza perecível. A divindade mais importante é o Purusha. Purusha aqui, traduzido, o Carlos fez questão de traduzir por homem, para deixar bem claro que não se trata de uma divindade, que a própria pessoa, Purusha significa homem. A palavra é masculina no seu sentido original, mas isso não importa. Porque você pode dizer, por exemplo, que um mosquito tem um Purusha, que uma planta tem um Purusha. É uma palavra genérica. Então, a Gita no 8.3 também faz essa associação do Brahma de Brahma. Quem está falando isso é Krishna. É engraçado que Krishna, a leitura devocional do livro fica um pouco esquisita, porque ele vai dizer que o Brahma é supremo, e o homem a divindade mais importante é o homem, que é o Purusha. Né? E aí no 13, 8 verso 13, capítulo 8, verso 13, pronunciando Brahma em uma sílaba, o Om, lembrando-se de mim, aquele que segue assim, abandonando o corpo, vai para o caminho supremo, para Mamgatim. Então, é a mesma coisa, vai dizer mais ou menos a mesma coisa. Essa é a forma da Gita de falar, um pouco mais poética, mas vai na mesma direção. E o que diz a Katha Upanishad? A Katha Upanishad, que eu até agora não trouxe, acho que nada dela diretamente, né? Esta sílaba apenas é Brahma, esta sílaba apenas é o Supremo, esta sílaba apenas é aquela que, tendo-a conhecido, se tem o que se deseja. Yadichati tasya, né? Yadichati significa o que quer que se deseje, né? Tasya é dele, né? Significa é dele. E aqui eu posso explicar cada uma das palavrinhas, mas vocês podem simplesmente reparar que aparece Aksharam, Evaksharam, de novo Evaksharam aqui embaixo, né? Então, está se falando da sílaba, do indestrutível, que é essa sílaba, que é o Om. Tá bom? Então, acho que é isso. Esse era o conteúdo que eu tinha organizado, mas a gente pode, enfim, né? Está um pouquinho adiantado da hora, mas a gente pode tirar dúvidas ainda. Só espero que vocês tenham. Eu passei bem rapidinho os outros textos, mas eu quis mostrar que isso é do contexto upanishádico, de modo geral, né? Do final ali dos Vedas, é uma unanimidade, os textos todos vão falar do Om, e esse conceito, portanto, é isso que os sutras querem dizer, porque sem o contexto upanishádico fica meio perdido, que de acho está dizendo que o Om é o sentido do Ishvara, né? Parece conversa de maluco, parece conversa perdida. Então precisa ter o contexto. O que vocês acharam? Deu para... Algumas coisas hoje me chamaram a atenção, que eu acho que eu estava
confundir, não é confundindo, hoje eu tive mais clareza com relação ao testemunho, que eu achava que, eu estava entendendo que, no final das contas, o testemunho englobava em si a questão tanto da percepção quanto da inferência, entendeu? Tinha dentro dele, no testemunho, algo, ele já englobasse. Ele era dentro dele, tinha ali algo da inferência como algo da percepção direta. Eu acho que... Né? Mas aí é isso? Você coloca ele como um terceiro elemento, testemunho, isso, como distinto, ou ele como englobando os três? vamos lá. Vamos nos sutras, mais firme. Ele vai dizer assim, a evidência, a pramana, né, é o termo original. Inclusive, se você for em outro tipo de texto sânscrito, você vai achar essa palavra, por exemplo, nos textos budistas. Pramana é o conceito que a gente está trabalhando. Que é a evidência, é a percepção das coisas como elas são. Quando você tem firmeza sobre alguma coisa, de dizer isso é o que é, por exemplo, eu viro e digo, isso é uma caneca. Eu digo isso com firmeza, não tenho dúvida, e eu não estou inventando nada, eu não faço a caneca sair voando, eu não... Por exemplo, quando a gente diz, por exemplo, isso é uma asa da caneca, a gente usa essa expressão, né? Isso é uma metáfora, ela beira a imaginação, mas a asa está aqui, eu ainda estou dando um nome técnico para ela. Agora, se eu imaginar essa caneca voando, eu já estou indo para a imaginação. Ou se eu lembro da caneca, eu estou usando a memória, né? Então, assim, a evidência é essa relação direta com as coisas. É uma forma de percepção, é o pramana. E aí ela tem 3 formas. A percepção direta, a inferência e o testemunho. Sim. Então, por exemplo, se você recebe uma mensagem no seu celular dizendo assim, fulano acabou de ganhar na loteria. Você experimenta isso como uma realidade. Pode demorar um pouco, você pode acreditar, você pode duvidar, mas aquilo entra para você como uma experiência direta. Não é uma imaginação, porque você ouviu a pessoa dizer aquilo, não é uma memória, porque, né, não é um sonho. O sonho é o mais confuso, é o mais difícil de saber se a gente está sonhando ou se a gente está acordado. Então, lembrando então das 5, né? Evidência, inventividade, imaginação, sono e memória. Não é uma inventividade porque você não está inventando em cima daquilo. Então é uma percepção direta. Quando alguém te diz alguma coisa, quando você lê alguma coisa, quando você ouve alguma coisa, e ela entra para o nosso campo da percepção. Sabe, por exemplo, se você assiste um filme e chora com o filme, é tão forte isso na gente que a gente chora com uma coisa que a gente sabe que é mentira. Então quer dizer que a gente experimenta o testemunho, as histórias, as narrativas como fatos, muito próximo do fato. A gente simula tudo aquilo dentro da gente. Sim. E hoje eu tive um entendimento, acho que para mim foi bem legal, essa questão do on, né? O significado, né? Dessa integração, porque eu nunca imaginei que fosse isso. Né? E hoje você me traz essa... Eu já ouvi isso, claro, né? Em outras circunstâncias, em outros momentos vivenciais, mas também nem tive a curiosidade, mas hoje você traz com muita clareza, né? E quão forte é isso, né? Você entender isso, né? Essa questão do homem. Então você vai gostar de ler a Mandukya. Se você não achar, eu te mando o PDF de novo, porque realmente uma joia, uma preciosidade. Lê o texto mesmo, e tem alguns detalhezinhos assim que a gente vai pegando com o tempo dentro da Mandukya que são muito bonitos também. Que nem, por exemplo, esse detalhe, olha só, eu peguei isso no conflito. A gente pega algumas coisas no conflito. Porque o Carlos nunca tinha explicado Vaishvanara no Ayurveda. Ele sempre explicou Vaishvanara significa aquele que está em todos. E o David Frawley, se eu não me engano, ele é canadense. E ele se tornou hindu, ele se converteu ao hinduísmo,
E ele faz questão de enfiar na cara dos estudiosos que Vaishvanara tem duas acepções. A Vaishvanara do Ayurveda, e o Vaishvanara purânico, recente, ou o Vaishvanara mais recente, dos textos mais recentes. Mas é o mesmo termo. Eu, ele está errado e não está errado ao mesmo tempo, porque o termo foi usado nas Upanishadas para aproveitar o sentido original. Significa tanto aquele que está em todos, que é o nome do fogo, é um nome do fogo. Agni, um dos nomes dele é Vaishvanara, é aquele que está em todos, que é um nome de Agni. É porque a língua faz essas brincadeiras, como é dentro da própria língua, né? A língua é metapoética. Então, Vaishvanara é o nome de Agni, e Agni é o nome de Vaishvanara. É uma brincadeira que só funciona dentro da língua deles, é trocadilho, né? Bom, o fogo da minha consciência é o fogo da minha digestão, é o fato de eu estar vivo, eu tenho uma vitalidade, então é Vaishvanara, e essa vitalidade está em todos os seres vivos. Se não tivesse o sol lá em cima para me dar essa vitalidade, eu não estaria vivo. Então é aquele fogo produzindo a minha vida. Então, do pensamento bem indiano, tipicamente indiano, né, o sol se sacrifica o tempo todo para me dar vida. É um grande sacrifício. Ele está sempre produzindo, né, fazendo lá os hidrogênios virarem hélio, né, e é um sacrifício bem na cabeça do indiano, é o fogo se queimando para que eu tenha vida. E aí a minha vida é um sacrifício, o meu corpo está o tempo todo sacrificando moléculas para produzir vida o tempo todo, constantemente. Então nós somos um sacrifício constante. Então nós somos um fogo, todos nós somos um fogo. O corpo é um fogo, que uma hora acaba, uma hora ele termina o seu processo, ele se extingue, Aure. Ok. Tim, mas eu vou pedir licença, que está no meu horário. Obrigado, viu, pelas contribuições. Eu fico feliz de você ter. Eu vou mandar. Tá, até sábado. Tchau, Luciana. Sábado, tchauzinho. Eu preciso te ajudar também. Ai, gente, a aula foi muito produtiva. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Fica bem, tchauzinho. Fica bem. Tchau. Terminar de encerrar a gravação.